Aí a grande pergunta sobre o caso do Robinho, antes da gente entrar no Daniel Alves e fazer outras discussões aqui, se ele podia ou não ser preso no Brasil. Porque muita gente falou, cara, ele até inclusive, alguns advogados dele, eu tive até alguns contatos aqui, tá? Falou que não, tá tranquilo, ele não vai poder ser condenado no Brasil, tá tudo certo. E ele foi. Como que a lei fala? O que a lei fala sobre isso de verdade? Essa é uma questão bastante curiosa, né? Porque a gente está falando de uma homologação de decisão estrangeira, o que foi julgado foi isso, e o próprio STJ julgando, Superior Tribunal de Justiça, por ampla maioria decidiu que sim, mas houve 2 ministros que disseram que não. Por quê? Porque estavam passando pano? Não, porque eles apresentaram fundamentos técnicos bastante sólidos nesse sentido. Porque tem uma dificuldade de ordem prática. O Brasil não permite extradição de brasileiro nato. Perfeito. Então, o que poderia ser feito? E foi decidido nesse caso do Robinho. Opa, então vamos pegar a pena lá da Itália, e para não gastar muito juridiqueza aqui, tá? Vamos transmutar essa pena e ela ser aplicada no Brasil. Só que para isso precisa de acordos bilaterais, né? De um tratado que celebre isso. E até tem com a Itália, mas não fala em específico de pena de prisão. Tá? Uma outra dificuldade, cumprimento de pena estrangeira no Brasil também não tem uma previsão no âmbito do direito penal. Então eles pegaram a lei de imigração lá de 2017, usaram o artigo 100 e daí fizeram, por analogia, outros tratados e outras convenções e chegaram a essa conclusão. Tá? Tecnicamente... A analogia é totalmente interpretativa, né? Como tudo no direito. Como tudo no direito. Tudo. Né? Tecnicamente, então, quando você lê as posições contrárias dos ministros, que deram votos bem fundamentados, a gente tem que parar com esse negócio maniqueísta de falar, se ele deu uma decisão diferente da minha, ele está errado, ele estava passando pano. Não, eles deram decisões bem fundamentadas. Prevaleceu, e aí a finalidade é bastante legítima, ou seja, seria muito ruim a perspectiva de impunidade, né, nesse caso. Prevaleceu essa vontade da maioria, inclusive com essa percepção, esse sabor, no sentido de que seria muito perversa essa sensação de impunidade. Eles deram um voto que talvez, sob o ponto de vista estritamente técnico, ele tenha pontos que sejam bastante discutíveis, né? Então, o que fizeram os advogados? Pontuaram aspectos técnicos que falam, olha, não dá para aplicar a pena lá da Itália no Brasil. E foi o primeiro caso. Então foi uma mudança de posição nesse sentido. Nesse caso, já teve de Portugal e Brasil, porque daí tem uma reciprocidade estabelecida, inclusive dentro de matriz constitucional. Aqui a coisa era um pouco diferente. Então o debate não era tão simples. A gente tem que parar com esse negócio de falar, é óbvio que tem que aplicar a pena dele no Brasil. Óbvio, não é tão óbvio. Claro que não. A decisão foi dada, muito bem fundamentada também, com finalidades também ligados a essa noção da perversão dessa noção de impunidade num caso como esse, né? Veio para cá e não é punido, né? Mas os argumentos dos dois lados são argumentos relevantes. Então, essa é a questão. Olhar tecnicamente uma questão e tentar pensar não com o coração e tampouco com o fígado. Usar o cérebro, né? Esse é o grande dilema, muitas vezes. Porque a gente tende a transformar em fla-flu, torcer, né? E falar... Claro, nesse caso me parece que a solução foi legítima, mas posições contrárias são muito sólidas. Então, eu escutei que se fosse, por exemplo, se na Itália ele fosse condenado a pena de morte, ele estaria solto aqui no Brasil, porque o Brasil não tem pena de morte. Eu escutei que as penas elas são iguais, elas são equiparadas, elas são semelhantes. Mais um por isso exemplo. Que se aplicou, por exemplo, a lei no Robinho aqui, e o Brasil adotou isso porque são semelhantes as leis. Sim. O Robinho foi condenado à morte, então no Brasil não tem, vai continuar solto. Aí surgiria uma discussão, provavelmente no seguinte sentido. Tem pena de morte, aqui não tem. Talvez seria feita uma dosimetria dentro do crime equivalente aqui no Brasil. Mas perceba que é uma gambiarra. É um duplo twist carpado hermenêutico, né? Como foi dito lá atrás. Interpretação, exatamente. Agora, um outro exemplo. Provavelmente no Brasil, num caso como esse, a pena seria superior à pena da Itália, que foi de 9 anos. Porque aqui a gente já está falando de estupro de vulnerável, estava desacordada, né? Segundo consta nos processos, não conseguia manifestar dissenso de forma alguma. E foi um estupro coletivo. Então você pega o 217A do Código Penal, que tem uma pena de 8 a 15 anos, e foi um estupro coletivo. Então essa pena ela vai ser majorada
e o nosso próprio Código Penal fala isso expressamente, ou seja, se o estupro for coletivo, está lá em um dos incisos do 226. Né? Se o estupro for coletivo, a pena ela aumenta de 1/3 a 2/3. Vamos supor que você pega uma pena de 8 anos, que era o mínimo nesse caso, e aumenta, ainda que seja em 1/3. Opa, a gente já teve uma pena que com certeza ia reverberar em algo superior a 9 anos. A gente poderia falar numa estimativa aqui, lógico, é chutômetro, eu odeio dizer isso, mas dentro de uma estimativa, seria uma pena que ultrapassaria aí uns 12 anos, muito possivelmente. Então, para ver essa ideia de que, essa sensação de que se fala por aí sem ter conhecimento de causa, que o Brasil é o país da impunidade, que as penas são muito brandas no Brasil, nem sempre é verdade. Pera aí, professor. Se você caiu nesse corte e você quer assistir esse conteúdo completo, clique aqui. E se você ainda não é um inscrito do Podcast Sem Filtro, clique aqui. Valeu? Continua aí, professor.